Alô, meu povo do canal, estamos de volta, mais um vídeo, mais uma semana aqui no canal do Oliver Mário. Obrigado a todos pelos likes, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelas novas inscrições. Vamos junto aí, de degrau em degrau, né? No canal do Oliver Mário, onde trazemos aqui comentários do que rola no mundo da bola. Bom, e foram definidos os confrontos da fase oitavas de final da Copa dos Milhões, a Copa do Brasil, né? A gente tem chamado assim porque é uma competição que vem distribuindo uma premiação sensacional, né? Todos que participam desde a primeira fase, os que vão se classificando, mais de 400 milhões no total, 400 milhões de reais em prêmios, né? Para os clubes, para as agremiações participantes da Copa do Brasil, que agora reúne os 16 melhores da competição, que vão se enfrentar em duelos de 180 minutos, em duas partidas, e para termos então a sequência aí, aqueles 8 que vão continuar lutando pelo título. Houve o sorteio com todos os times no mesmo pote, ou seja, a expectativa era muito grande de o sorteio definir só clássicos, ou pelo menos na maioria dos jogos, confrontos tradicionais de muita rivalidade, clássicos estaduais, clássicos nacionais. Tivemos aí então essa definição dessa forma, porque todos foram sorteados e saíram do mesmo pote, né? Então a chance, né, de termos grandes confrontos era realmente eminente. E agora então esses 16 melhores vão se enfrentar na fase oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir os confrontos? Vai aparecer aí na sua tela, tá aí os confrontos, os jogos. Os times que estão à direita aí da tela são os times que vão, pelo sorteio, decidir a classificação jogando no seu estádio, na sua casa. Tem um asterisco aí sinalizando exatamente isso. Então os times da direita vão decidir em casa, e o primeiro jogo então na casa dos times que estão à nossa esquerda, e você está vendo aí na tela: América Mineiro e Internacional de Porto Alegre, Sport do Recife e São Paulo. Inclusive o Sport é o único time, né, que está aí nessa fase da Copa do Brasil, que esse ano não está no Brasileirão, na elite, na Série A do Campeonato Brasileiro. Os outros 15 são times da Série A do Brasileiro, e só o Sport então está na Série B. O Sport vai enfrentar o São Paulo. Atlético Paranaense e Botafogo que está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aí um grande clássico estadual, nacional, tradicionalíssimo: Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, né? Tá aí no hino do Flamengo, né? No Fla-Flu é um ai Jesus, vai ser um ai Jesus aí nesses confrontos entre Fluminense e Flamengo. O Fluminense está voando, detonou o River Plate na rodada aí da Libertadores da América, é 100% de aproveitamento. Fluminense em 3 jogos, 9 pontos somados, 3 vitórias. Vai pegar o Flamengo, que está começando aí a era com o treinador Jorge Sampaoli, né? Um pouco ainda de altos e baixos no Flamengo aí, o atual campeão da Libertadores e atual campeão da Copa do Brasil. Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza será o adversário do Palmeiras na Copa do Brasil. Palmeiras que não começou bem a Libertadores por conta de estar focado no Campeonato Paulista, no jogo de estreia, pois um time meio diferente, porque tinha a decisão do Campeonato Paulista no meio do caminho, e acabou perdendo na estreia para o Bolívar. Mas já se recuperou na Libertadores, já são 2 vitórias consecutivas, essa última agora diante do Barcelona de Guayaquil, jogando em casa, jogando fora de casa, aliás. Já fazia algum tempo, já tinha alguns jogos que o Palmeiras não vencia fora de casa.
e ver essa vitória importante diante do Barcelona de Guayaquil. O Murilo saiu, o zagueiro, no começo da partida, lesionado. O Palmeiras demorou um pouquinho para se adaptar ao gramado, a dimensão do campo de jogo lá em Guayaquil, né? O campo grande que a gente chama. Mas depois dos 15 minutos do primeiro tempo, já adaptado, saiu da pressão dos donos da casa, tomou conta do jogo, marcou o primeiro gol nos acréscimos. O Rony sofreu um pênalti e o Rafael Veiga bateu bem, converteu. E já no começo da segunda etapa, veio o segundo gol do Palmeiras. Gustavo Gomes, zagueirão artilheiro, um dos grandes zagueiros da história do Palmeiras, com 31 gols, é o segundo maior artilheiro da posição, né? Quer dizer, é o zagueiro que tem aí essa artilharia. O Gustavo Gomes só perde para um tal de Luiz Pereira, fez 36 gols como zagueiro no Palmeiras, e o Gustavo Gomes tem 31, sensacional. Fez o segundo gol no comecinho do segundo tempo, aí o Palmeiras sossegou, né? Estava com o resultado a favor, tomou até uma certa pressão do Barcelona de Guayaquil, mas o time do Equador não teve a qualidade suficiente para importunar o Palmeiras. O Barcelona de Guayaquil, que tem lá um brasileiro jogando, o Souza. O Souza, que é do interior de São Paulo, é paulista de Pontal, cidade pertinho de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. O Souza é natural de Pontal, está jogando no Barcelona de Guayaquil. Então o Palmeiras vai pegar o Fortaleza na Copa do Brasil, já se recuperou na Libertadores. Tem o mesmo número de pontos que o Bolívar, 6 pontos, só que o Bolívar leva vantagem no saldo de gols, então o Palmeiras é o vice-líder. Atlético Mineiro e Corinthians é o outro confronto, tá aí, ó. O Atlético Mineiro venceu na Libertadores na rodada e o Corinthians perdeu. O Corinthians, que vive uma fase assim de acontecimentos excêntricos, né? Se classificou para jogar essa fase, oitavas de final da Copa do Brasil, depois de ter perdido o primeiro jogo para o Remo 2-0, reverteu a situação, ganhou nos pênaltis. Cássio se tornou o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Só que mesmo com a classificação, mesmo tendo passado aí de fase na Copa do Brasil, o Cuca não permaneceu como treinador, né? Acabou entregando o boné. Falou-se até no Mano Menezes, parece que o Corinthians chegou até a convidar o ex-técnico da seleção brasileira, Tite, mas quem assumiu foi Vanderlei Luxemburgo e estreou com derrota na Libertadores, perdendo para o Independiente del Valle, 2-1, né, na rodada da Libertadores. Estava perdendo por 1-0, o Roger Guedes marcou o gol de empate do Corinthians. Yuri Alberto até chegou a marcar o segundo gol, mas foi anulado, o VAR anulou, com intervenção do VAR, o gol foi anulado, estava impedido. E aí o Independiente del Valle fez 2-1, chegou também a fazer um terceiro gol que não valeu, mas venceu por 2-1 e o Corinthians está apertado na Libertadores. Vai ter que fazer uma campanha aí nos próximos jogos de campeão para conseguir alcançar a classificação. Mas na Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro venceu na rodada da Libertadores. Atlético Mineiro e Corinthians, que já protagonizaram aí grandes decisões, decisão de Campeonato Brasileiro, por exemplo, em 1999, com o Corinthians campeão. E por fim, o oitavo confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, Grêmio Porto Alegrense e Cruzeiro que também voltou à elite do futebol nacional. Grêmio também de volta aí, enfim. Então, esses são os jogos, tá aí na tela, repetindo rapidinho: América Mineiro e Internacional de Porto Alegre, Sport do Recife e São Paulo, Atlético Paranaense e Botafogo, Clássico Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro e Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Inter de Porto Alegre, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Bahia, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro vão decidir os jogos aí, vão decidir essa vaga jogando em casa. O primeiro jogo acontece na casa dos seus adversários. Vamos ver o que vai rolar agora na Copa do Brasil, nessa fase oitavas de final que vem por aí. Tá tudo fervilhando, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e o canal do Oliver Mário tá aqui para comentar para você.
E você pode deixar o seu recado, a sua mensagem, o seu palpite aí no mural de comentários. O que é que você acha que vai dar? Quais serão os classificados? Confrontos equilibradíssimos, rivalidade, jogos tradicionais, né? Times tradicionais. O Palmeiras, por exemplo, terá o Fortaleza pela frente, um adversário difícil para o Palmeiras. O Fluminense contra o Flamengo, apesar do Fluminense estar muito bem, mas é o clássico. Enfim, quem viver verá. E a gente vai estar de volta aqui nos próximos vídeos para comentar mais para você de Brasileirão, de Libertadores, de Copa do Brasil. Obrigado aos nossos apoiadores: Bater Alto, Pups Picanha Grill e DK Multimarcas Moda Masculina. Até o próximo vídeo.